E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar numa parceria que está literalmente construindo o mundo do futuro. A união da gigante da engenharia, a Bentley, com a potência da tecnologia, o Google. A gente vai fundo nos detalhes técnicos dessa colaboração. E se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aí no canal, que é o Supereira, para não ficar de fora de nada, beleza? Para pensar um pouco no poder disso. Antes de qualquer máquina chegar no terreno, antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado, você poder construir, testar e até aperfeiçoar uma cidade inteira, só que no mundo digital. Parece ficção científica, né? Mas essa é a promessa que a gente vai desvendar aqui hoje. Beleza, mas vamos começar pelo começo. O porquê. Por que uma parceria dessas é tão crucial exatamente agora? Bom, a resposta está nos desafios que são gigantescos que a nossa infraestrutura global encara todos os dias. E a gente não está falando de probleminha, não. Pensa só no cenário. A gente precisa proteger nossas cidades de um clima que está cada vez mais maluco. Ao mesmo tempo, tudo que já existe, nossas pontes, estradas, redes elétricas, está ficando velho, precisando de reparo. E para completar, tudo que a gente constrói de novo tem que ser sustentável e, na maioria das vezes, é numa escala enorme. É um quebra-cabeça super complexo de montar. E é exatamente para tentar resolver esse quebra-cabeça que vem a grande notícia. 2 titãs, cada um do seu universo, a Bentley Systems e o Google, resolveram unir forças. Pensa nisso como juntar o cérebro da engenharia com os olhos do mundo. De um lado, você tem a Bentley, que é a empresa que faz o software para projetar, quase tudo que você possa imaginar, de prédios à rede de esgoto. Do outro lado, o Google, que nos dá o mapa mais detalhado do planeta, com toda a sua inteligência artificial e o poder de processamento em nuvem. É a junção desses dois que começa a tornar o que parecia impossível em algo, possível. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da Bentley nesse jogo, a gente está falando de uma empresa que fatura mais de $1 bilhão por ano. Ou seja, não é uma empresa pequena começando agora. Eles são a base tecnológica para milhares de projetos de engenharia pelo mundo. Então essa parceria não é um teste, é um movimento de peso no mercado. Ok, então, como é que essa mágica toda acontece? Qual é a tecnologia que faz a ponte entre o software da Bentley e os dados do mundo real do Google? A resposta está num conceito que é a chave de tudo: o gêmeo digital. O que é um gêmeo digital? Basicamente, é uma cópia virtual, perfeita e funcional de alguma coisa do mundo físico. E olha, não é só um desenho 3D bonitinho, tá? É uma cópia viva, que respira dados em tempo real. Imagina só ter uma cópia de uma ponte no seu computador que te mostra, na hora, onde ela está sofrendo mais tensão. Ou uma réplica da rede de água da sua cidade que simula o que aconteceria se você construísse um prédio novo ali do lado. E é aqui que o lado do Google na história fica assim, cristalino. Se você já deu zoom no Google Maps e viu os prédios em 3D, você já viu essa tecnologia. O que a parceria faz é permitir que o engenheiro pegue essa visão fotorrealista do mundo e puxe para dentro do projeto dele. Ele para de desenhar numa tela em branco e passa a desenhar dentro do próprio mundo, só que na versão digital. E a cola que une tudo isso tem nome. É um padrão aberto chamado 3D Tiles. A palavra mais importante aqui, gente, é aberto. Isso significa que a tecnologia não é um segredo da Bentley ou do Google. É como se eles tivessem criado um tipo de MP3 ou PDF, só que para dados 3D do mundo. Isso garante que qualquer programa consiga ler e usar as informações, o que é ótimo porque acelera a inovação para todo mundo. Tá bom, a teoria é incrível, a gente já entendeu. Mas e na prática, no dia a dia? Como que essa montanha de dados vira um buraco de rua consertado? Um exemplo perfeito é a tecnologia Blindsea da Bentley. Pensa no jeito antigo, uma equipe de gente num carro, dirigindo e anotando problemas na rua. Agora, o processo é muito mais eficiente. Passo 1, o sistema pega as imagens que o carro do Google Street View já tirou. Passo 2, uma inteligência artificial passa o olho em tudo procurando defeitos. E passo 3, ela gera um relatório automático para a equipe de manutenção, já dizendo, o problema é aqui, nesse ponto exato, é a automação da manutenção na veia. E o que é mais impressionante é o nível de detalhe disso. A IA não está só caçando o buraco gigante na rua. Ela é treinada para achar coisinha pequena que um humano poderia deixar passar.
aquele buraquinho que vai virar um problemão, a tinta da faixa de pedestre que está só começando a sumir, uma placa de trânsito meio torta. Isso muda o jogo completamente. A manutenção deixa de ser reativa, ou seja, consertar o que já quebrou, para ser proativa, arrumar antes mesmo de quebrar. E tudo isso nos leva para a visão de longo prazo. Qual é o objetivo final? Onde é que essa história toda vai dar? Por que mapear nosso mundo com tanto detalhe? E aqui, nas palavras do próprio CEO da Bentley, a gente fecha o ciclo. Lembra daqueles desafios que a gente viu lá no comecinho? Risco climático, sustentabilidade e tudo aquilo? Pois é, o objetivo é usar todo esse contexto digital para atacar esses problemas de frente. É projetar coisas que não só funcionem bem no dia que inauguram, mas que sejam inteligentes o bastante para aguentar enchentes, ondas de calor e o próprio desgaste do tempo. E de um jeito muito mais sustentável. Então, se tiver uma coisa para você guardar deste explainer, que seja isto aqui. Essa parceria permite que os engenheiros projetem e gerenciem a infraestrutura com o contexto do mundo real e numa escala que nunca foi possível antes. Eles não estão mais só desenhando linhas no mapa, eles estão modelando soluções dentro de uma cópia digital viva do nosso planeta. E só para registrar, todas as informações que a gente trouxe aqui foram baseadas no anúncio oficial dessa parceria, como foi noticiado pela GL Week News. Essa fusão de engenharia de precisão com dados massivos do mundo real é, sem dúvida, uma das tendências que vai moldar o futuro do nosso setor. E isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se agora a gente tem uma cópia digital do nosso mundo, quase como um videogame gigante para testar soluções, o potencial é infinito. A grande questão não é mais se a gente consegue resolver os maiores problemas de infraestrutura. A questão agora é por qual deles a gente deve começar. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Pensa no